Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 9. Então David disse: Resta ainda alguém da casa de Shaul, a quem eu possa demonstrar amor leal por causa de Elnatais. Havia um servo da casa de Shaul chamado Ziba, de modo que o chamaram à presença de David, e o rei lhe perguntou. Você é Ziba? Ele respondeu. Sou seu servo. O rei perguntou. Sobrou alguém da casa de Shaul, a quem eu possa demonstrar o amor leal ao Criador. Ziba respondeu ao rei. Resta ainda um filho de Elnatais. Ele é aleijado dos 2 pés. O rei lhe perguntou. Onde ele está? Ziba respondeu ao rei. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Imediatamente o rei David mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Quando se apresentou a David, Mefibosete, filho de Elnatais, filho de Shaul, prostrou-se, lançando-se com o rosto por terra. David disse então. Mefibosete. Ele respondeu. Aqui está o seu servo. David lhe disse. Não tenha medo, pois certamente demonstrarei amor leal a você por causa de Elnatais, seu pai. Eu lhe devolverei todas as terras de Shaul, seu avô, e você sempre comerá à minha mesa. Nisto ele se prostrou e disse. Quem é o seu servo para o amo mostrar consideração por um cão morto como eu? Então o rei mandou chamar Ziba, ajudante de Shaul, e lhe disse. Estou dando ao neto do seu amo tudo o que pertencia a Shaul e à casa dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, e também colherão o que ela produzir, para fornecer alimento para a família dele. Mas Mefibosete, neto do seu amo, sempre comerá à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei. Seu servo fará tudo o que meu amo, o rei, ordena. Assim, Mefibosete comia à mesa de David, como um dos filhos do rei. Mefibosete também tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Ial-Shalaim, pois sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado dos 2 pés. Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 10. Depois disso, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Anum se tornou rei no seu lugar. Então David disse. Demonstrarei amor leal a Anum, filho de Naás, assim como o pai dele demonstrou amor leal a mim. Portanto, David enviou seus servos para consolá-lo pela morte do seu pai. Mas, quando os servos de David chegaram à terra dos Amonitas, os príncipes dos Amonitas disseram a Anum, seu amo. Acha que foi para honrar seu pai que David lhe enviou consoladores? David enviou seus servos para fazer o reconhecimento da cidade, espioná-la e destruí-la. Então Anum pegou os servos de David, raspou um lado da barba deles e cortou suas roupas pela metade, na altura das nádegas, depois os mandou embora. Quando contaram isso a David, ele imediatamente enviou homens ao encontro dos seus servos, porque eles tinham sido muito humilhados. O rei lhes disse. Fiquem em Jericó, e voltem quando as suas barbas tiverem crescido. Com o tempo, os amonitas perceberam que tinham despertado o ódio de David. Então os amonitas enviaram mensageiros para contratar 20.000 soldados sírios de Bet-Reob e de Zobá. Contrataram também o rei de Maacá, com 1.000 homens, e 12.000 homens de Estobe. Quando David ficou sabendo disso, enviou Joabe e todo o exército, incluindo os guerreiros mais valentes. E os amonitas saíram e se puseram em formação de batalha à entrada do portão da cidade, ao passo que os sírios de Zobá e de Reob, junto com Estobe e Maacá, se posicionaram à parte, em campo aberto. Quando Joabe viu que as forças de ataque vinham contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu alguns dos melhores soldados de Shaul e os colocou em formação de batalha para enfrentar os sírios. Ele pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abisai, a fim de colocá-los em formação de batalha para enfrentar os amonitas. Então Joabe disse: Se os sírios se tornarem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas, se os amonitas se tornarem fortes demais para você, eu vou ajudá-lo. Temos de ser fortes e lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Criador. E Ial fará o que for bom aos seus olhos. Então Joabe e os seus homens avançaram para lutar contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Quando os amonitas viram que os sírios tinham fugido,
Eles fugiram de Abisai e entraram na cidade. Depois dessa batalha contra os amonitas, Joabe voltou a Ial-Shalaim. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Ishal, reagruparam-se. Então Hadadezer convocou os sírios que estavam na região do rio Eufrates, e eles vieram a Elão, comandados por Sobaque, o chefe do exército de Hadadezer. Ao ser informado disso, David reuniu imediatamente todo o Ishal, atravessou o Iorde e chegou a Elão. Os sírios puseram-se então em formação de batalha para enfrentar David e lutaram contra ele. Mas os sírios fugiram de Ishal. David matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios, e feriu Sobaque, chefe do exército deles, que morreu ali mesmo. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido derrotados por Ishal, fizeram imediatamente harmonia com Ishal e se tornaram seus súditos. E os sírios ficaram com medo de ajudar novamente os amonitas. Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 11. No começo do ano, época em que os reis saem em campanhas militares, David enviou Joabe junto com seus servos e todo o exército de Ishal para destruir os amonitas, e eles cercaram Rabá. Mas David ficou em Ial-Shalaim. Certo dia, ao anoitecer, David se levantou da cama e foi passear pelo terraço da casa do rei. Do terraço ele viu uma mulher tomando banho, e a mulher era muito bonita. David mandou alguém procurar saber quem era a mulher. Disseram-lhe: É Batseba, filha de Elião, esposa de Urias, o Hitita. Então David enviou mensageiros para que a trouxessem. Então ela veio, e ele se deitou com ela. Isso aconteceu quando ela estava se purificando da sua impureza. Depois ela voltou para casa. A mulher ficou grávida e mandou dizer a David: Estou grávida. Em vista disso, David mandou a seguinte mensagem a Joabe: Envie-me Urias, o Hitita. Então Joabe enviou Urias a David. Quando Urias chegou, David perguntou como estava Joabe, como estavam os soldados e como estava indo a guerra. David disse então a Urias: Vá para casa e descanse um pouco. Assim que Urias saiu da casa do rei, foi-lhe enviado um presente de cortesia do rei. No entanto, Urias não foi para casa, mas dormiu à entrada da casa do rei com todos os outros servos do seu amo. Então disseram a David: Urias não foi para casa. Em vista disso, David disse a Urias: Você não acabou de chegar de viagem? Por que não foi para casa? Urias disse a David: A arca e os homens de Ishal e de Alda estão em abrigos temporários, e meu chefe Joabe e os servos do meu amo estão acampados em campo aberto. Como eu poderia ir para casa, comer e beber, e me deitar com a minha esposa? Tão certo como o amo vive, não farei isso. Então David disse a Urias: Fique aqui mais um dia, e amanhã o mandarei de volta. Assim, Urias ficou em Ial-Shalaim naquele dia e no dia seguinte. David o convidou então para vir comer e beber com ele, e o embriagou. Mas Urias saiu ao anoitecer para dormir na sua cama, junto com os servos do seu amo, e não foi para casa. De manhã, David escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias. Ele escreveu na carta: Coloquem Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então recuem e o deixem sozinho, para que ele seja ferido e morra. Joabe já vinha observando a cidade atentamente, e colocou Urias onde ele sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos servos de David foram mortos. Urias, o Hitita, estava entre os que morreram. Então Joabe informou a David tudo o que estava acontecendo na guerra. Ele disse ao mensageiro: Quando você tiver acabado de dar ao rei todas as notícias da guerra, pode ser que o rei fique furioso e pergunte: Por que vocês foram lutar tão perto da cidade? Não sabiam que eles atirariam do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele uma pedra de moinho do alto da muralha, matando-o em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então diga: seu servo Urias, o Hitita, também morreu. Assim, o mensageiro foi e contou a David tudo o que Joabe tinha ordenado. O mensageiro disse a David: Os inimigos foram mais fortes do que nós e saíram para lutar em campo aberto. Mas nós os fizemos recuar até a entrada do portão da cidade. Então os arqueiros atiraram contra os seus servos do alto da muralha, e alguns dos servos do rei morreram. Seu servo Urias, o Hitita, também morreu. David disse então ao mensageiro:
diga o seguinte a Joabe: não se preocupe com isso, pois a espada devora qualquer um. Intensifique o ataque contra a cidade e a conquiste. Também encoraje-o. Quando a esposa de Urias soube que seu marido tinha morrido, começou a chorar por ele. Assim que terminou o período de luto, David mandou trazê-la para sua casa. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o que David tinha feito desagradou muito a Aial.